Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para mostrar a minha nova coleção de moldes de silicone. E olha, gente, o que eu posso dizer é que tá um mais lindo que o outro, um mais fofo que o outro. Então, se você quiser acompanhar de pertinho, vem comigo nessa. Então, eu fiz dois moldezinhos de Páscoa e um molde mais universal para que dê para você usar ele também para outras coisas, não somente, né, para o tema da Páscoa. Então, eu fiz esse molde aqui, ó, que é o Gulosinhos. Ó, que faz essas fofurinhas aqui, ó, comendo chocolatinho e tomando um suquinho de cenoura. Nesse molde aqui, gente, tem o copinho e o chocolatinho. O resto é tudo bem universal. A cabecinha é universal, ela não tem marcação nenhuma na cabeça, né? A não ser ali a marcaçãozinha mesmo do centro do rosto. Aí o narizinho aqui é só feito, né? Uma bolinha, ou então fazer a bolinha, um triângulozinho para fazer o focinho. As orelhinhas do coelhinho também é feito no molde, né? Tem a orelha aqui, ela não é marcada por dentro, ela é lisa, para você mesmo fazer sua marcação, ou se não quiser fazer marcação. Aqui no caso eu pintei, ó, as orelhinhas com maquiagem, ou pode giz pastel, né? E daí aqui tem o pezinho, que faz aqui no molde também. Esse coraçãozinho aqui é feito em outro molde, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Os lacinhos são feitos no molde lacinhos também da minha coleção, tá? Da coleção passada. E aqui você pode criar vários animaizinhos além dos coelhinhos. Você pode criar um koala, um ursinho, uma gatinha, um gatinho, até cachorrinho dá pra fazer, né? Segurando qualquer coisinha, ó, porque fica bem fofinho. Tem um pé bem universal, uma mão bem universal. Esse daqui foi o pé que eu fiz a coelhinha e aqui a mãozinha da coelhinha, né? E os coelhinhos ficam com 5 centímetros com as orelhinhas. E sem as orelhinhas, eles vão ficar até com 3,5 centímetros o corpinho, ó. O corpinho também bem universal, então você pode criar o bichinho que você quiser com esse molde aí o ano inteiro, não somente para Páscoa. Então esse foi o molde Gulosinhos. E dando sequência aos moldes de Páscoa, temos outro molde aqui chamado Coelho Comilão. Coelho comilão porque ele é bem zoiudo, né? Olha ele com o tamanho de cenoura desse, gente. Isso aqui já é comilão demais, né? Olha o tamanho do ovo carregando, não dá nem conta. E aí eu resolvi fazer esse molde também de Páscoa. Ele ficou com um pequeno defeitinho aqui fora da cavidade, mas eu creio que não tenha problema algum, né? Porque não vai afetar dentro das cavidades, né? Onde você precisa tirar as pecinhas. E nesse molde, ele já sai com o focinho, a minha calopsita querendo aparecer. Nesse molde, ele já sai com o focinho modelado, né? E aqui o narizinho eu fiz manualmente, então tem a cavidade de duas mãozinhas, tem a cavidade do rabinho, a cavidade do corpinho já inteirinho, né? E a cavidade da cabecinha e a orelhinha marcada nesse molde, para ela ficar assim, ó, já cavadinha. Para você só maquiar por dentro ou passar, né, o pozinho lá para dar cor. E aqui vem um ovo de Páscoa, a cenoura e o talo, tá? Aqui eu também fiz esse utilizando a cavidade do ovo de Páscoa, eu só fiz as marcaçõezinhas, né, com a estequinha e o cabelinho manualmente, com o narizinho também. Então dá para você criar diversas possibilidades. Ele fica aqui com 7 centímetros, incluindo as orelhinhas, tá? Sem as orelhinhas ele fica com 5 centímetros. É um ótimo tamanho também para porta-guardanapo, né? Para os PGs aí de Páscoa que saem bastante. É um ótimo trabalho para você também desenvolver esse aqui, ó. Olha isso, gente, que coisa mais fofa esse coelhinho na xícara, levando um ovinho de Páscoa com 2 chocolatinhos aqui, ó, do molde dos gulosinhos ali. Então eu criei essa xicrinha.
E nessa xicrinha, já pensou colocar vários bombons aqui dentro para dar de presente para uma pessoa? Nossa, não tem presente mais lindo no mundo, né? Então, gente, esse é o molde Coelho Comilão. Terminando os moldes de Páscoa, eu vim com esse molde aqui, que foi muito pedido no ano passado. É o molde Corações. Corações dentro de um coração, gente. Olha que delicadeza. Eu simplesmente estou apaixonado por o molde em si. Os coraçõezinhos são de vários tamanhos, né? Pensando nisso já porque é muito difícil, é muito chato ficar fazendo coração. Então, eu resolvi fazer ele em vários tamanhos, ó. Aqui fica com o maior, né? Fica depois de seco com 2 centímetros. Aí tem o menorzinho com 1,5 centímetro, quase 1,4 centímetro por aí. Tem depois dele com quase 1,5 centímetro ali, ó. Quase 1,5 centímetro. Vou pegando todos pra medir, tá? Aqui com 1 centímetro. É difícil de tirar. Aqui com quase 1 centímetro também, ó. Todos eles mais ou menos num tamanho adequado, né? Ó, aqui meio centímetro esse amarelinho. E esse pequenininho fica com quase meio centímetro. Muito pequenininho. Então é um ótimo molde para te ajudar em uma produção, em tudo. Esse é o molde Corações. O próximo molde também foi muito pedido no ano passado. Foi essa tal criatura chamada Baby Shark, né? Mas o nome desse molde aqui vai ser Tubarãozinho. Esse tubarãozinho, gente, ele fica aqui com 5 centímetros, 5 centímetros e meio, dependendo, né, da massa também que você for usar, porque minhas massas aqui, incrivelmente, elas encolhem bastante. Então, a média é mais ou menos essa, de 5 centímetros, para você fazer lembrancinha, para você fazer vela. E eu não sabia por que todo mundo falava se tinha um molde, o bendito molde do Baby Shark. E eu falava que não tinha, mas que ia providenciar tanto quanto providenciei agora. Mas, gente, eu fui entender o povo e vocês depois de desenvolver essa criatura, porque, gente do céu, que negocinho complicado. Aqui no molde, ó, ele tem a divisão, né, pra você fazer a parte branca e depois você colocar o amarelo, ou como você preferir fazer, né. Então, ele já tem as divisões tudo certinho pra você só colocar a massinha. Aqui eu pintei manualmente, mas tem gente que faz olhinhos adesivos, né, do Baby Shark, e acho que fica perfeito também no biscuit. Não cheguei a usar, mas acredito eu que fique muito bom. Então, esse molde você pode fazer o Baby Shark, você pode fazer a Mamãe Shark, o Papai Shark, o Irmão Shark, a Prima Shark, todo mundo de Shark, a vovó, o vovô, tudo que tem direito. Então, esse molde é bem flexível, né? Você pode usar aí para todos os Sharks, tá bom? Então, esse foi o molde Tubarãozinho. E tendo o molde do Baby Shark, precisa ter também um molde de fundo do mar, né? Para agregar o trabalhinho aí de vocês. Eu fiz aqui então o meu molde de fundo do mar, né? Tem muitas aí ideias já no mercado, porém eu resolvi fazer o meu também, porque eu também preciso ter aqui. Com algumas algas, ó, modelinhos de algas, né? Esse daqui, esse daqui, esse daqui. Uma concha que tá quase imperceptível dentro desse molde, porque a cor dela eu fiz exatamente da cor do molde. Olha, uma concha, as algas, a estrela, um cirizinho bem fofinho, ó. Aqui a tartaruguinha, um polvo e um cavalo marinho.
Esse cavalo marinho você pode fazer ele de olhinho fechado também, acho que ia combinar mais. Eu coloquei um olhinho adesivo para ver como que ficava. E também um peixinho bem bonitinho, ó. Então, gente, esse é o molde fundo do mar. Eles ficam com o tamanho de cada pecinha vou medir esse que é o maior, tá? Entre 4 centímetros e meio, não, 4 centímetros e meio certinho, ó. 4 centímetros e meio a tartaruga. Deixa eu ver. Ó. 4 centímetros o cavalo marinho. O siri também 4 centímetros deitadinho. E a menorzinha, que é o peixinho, fica com 2 centímetros e meio, tá bom? Então esse é o molde fundo do mar para você criar caixinhas acrílicas, né, de lembrancinhas em geral, agregar em um topinho e agregar também em vela, né? Vela sai bastante nesse tema fundo do mar também. Então, tá aí um molde para te ajudar aí a facilitar seu trabalho também, tá bom? Esse é o molde fundo do mar. O próximo molde é um molde que também me pediram muito, que se chama Boneco de Neve Amigo. Abelhas zumbindo, crianças brincando e se divertindo, e eu fazendo o que a neve faz no verão. Esse será o boneco de neve amigo. E esse boneco de neve amigo aqui, gente, ele realmente é amigo, viu? Porque olha, esse trenzinho é difícil modelar, viu? É muito difícil. Então, tem muita gente, né, que se depara nessa situação aí de ser difícil de modelar o Olaf. Foi nessa intenção que eu resolvi criar o molde dele. Foram 5 testes até chegar nesse resultado. Foram 5 tentativas, porque realmente é muito complicado de fazer esse boneco, né? A cabecinha do Olaf, gente, olha, aqui fica perfeito dentro da cavidade, ó, fica perfeito, né? Aí tem o corpinho, a parte de cima do corpinho, aqui, a parte de baixo, né? Os pezinhos que você faz os dois na mesma cavidade, tem o bracinho, o nariz e as pedrinhas aqui do corpinho. O cabelinho eu não coloquei pela seguinte questão. Acho que manualmente fazendo o cabelinho fica muito mais bonito do que tirar a pecinha no molde e ficar muito raso o cabelinho. Então eu resolvi fazer dessa forma, até então para quem gostar de criar aí o cabelinho do seu próprio Olaf. Os olhinhos dele já saem marcadinhos, ó. No molde, ele já vem com os olhinhos, com ali a orientação onde colocar o nariz marcadinho, sabe? Para você só montar o seu Olaf e depois pintar, né? Tudo certinho, tudo direitinho. O bracinho é o mesmo para os dois lados. E no Olaf, gente, você pode colocar isopor aqui por dentro para, né, ele não ficar tão maciço, apesar de conta de que esse meu Olaf aqui, ele é todo maciço, ó. Ele é todo de massinha. O Olaf fica aí com o tamanho de 7 centímetros, mais ou menos, ó. 7 centímetros, tá? E meio, contando do pezinho até a cabecinha ali. 7 centímetros, com o cabelinho quase 8 centímetros. Então ele é um ótimo tamanho para fazer lembrancinhas, topo de bolo, né? Agregar em um bolo também, ou seja, qualquer trabalho, né? Ele aí cabe perfeitamente em qualquer nicho do biscuit. Esse é o molde Boneco de Neve Amigo. No verão. Vambora! E eu também não poderia deixar de ter na minha página e na minha produção o molde de mini topo, e esse molde aqui se chama Minizinho. Eu particularmente estou apaixonado nesse molde por causa dessa criaturinha que eu fiz aqui, ó. Toda fresca, todo calorento.
pegando uma prainha, olha, coisa mais querida. Todos o corpinho eu fiz no molde, ó, vem com o corpinho separado para você poder fazer tanto sentadinho quanto em pé, né? Os dois bracinhos, todos eles modelados mais fofinho, ó, a mãozinha e o pezinho mais fofinho, né? E a cavidade da cabecinha também já marcada. Esse molde aqui é muito gostosinho de ficar fazendo pecinhas nele. Eu criei essa pecinha para mostra porque tava calor e tudo mais, mas gente, pensa em milhares de pecinhas para mini topo saindo desse mini topo. É uma lindeza. O cabelinho dele, logo mais eu vou mostrar como eu fiz. O minizinho tem o tamanho de 8 a 9 centímetros, dependendo do cabelinho também lá em cima, tá? 8 a 9 centímetros fica o tamanho do mini topo minizinho. Então, para você fazer seus mini topos e as suas lembrancinhas e o que você quiser, tá bom? O próximo molde se chama Manetes e Câmera Digital. Manetes, eu também não sabia o que era, até me pedirem e eu pesquisar. Manetes, gente, esses, pra quem não sabe, né, igual eu, manetes os controlezinhos de videogame, né, o controlezinho do PlayStation 4 aqui, ó, ele já vem, opa, que ele tá querendo emoção. Ó, os controlezinhos do videogame, esse é o controle do PlayStation 4, ele já vem todo marcadinho para você só pintar depois que você tira do molde, ó, todo marcadinho com os analógicos, as setinhas, os botões, para você só pintar mesmo, dar aquela impressão do controle mesmo do videogame, ó. Ficou muito fofinho, bem pequenininho, bem acessível mesmo a noivinhos, né? Cabe certinho ali na mão, o tamanho, a proporção e tudo mais. Esse é o controle do Xbox, também todo marcadinho já, só para pintura. E a câmera digital, que aqui, ó, não sei se eu vou conseguir pegar certinho os detalhes dela, mas ela tem o vidrozinho que eu pintei com verniz, tá bom? Então, esse molde aqui se chama Manetes e Câmera Digital. E esse molde aqui, gente, o que falar dele? Um alívio aqui pra mim também seria se eu estivesse produzindo pecinhas nele. Como eu não estou, ele só foi mesmo um alívio pra mim para criar as demonstrações, né? Esse molde aqui é um molde textura para cabelo liso. Ele faz esses risquinhos aqui, ó, sem você precisar ficar lá com a estequinha, com a régua, com tudo para marcar a massa. Ele já faz o teu trabalho aí, né, de estar marcando. Ó, eu abri um pedacinho de massa aqui com a mão mesmo e vou colocar no molde só para vocês verem como sai a massinha de dentro dele. Eu vou mexer bastante a mesa aqui que tá com o pedestal do celular, então se tremer o vídeo é por causa dessa questão, tá bom? Então aqui, ó, abri um pedacinho de massa, bem rápido, tá? Só pra mostrar pra vocês. Olha como que fica já marcadinho, pra você só cortar as tirinhas e fazer o cabelinho do jeito que quiser, ó. Muito show, gente. Nossa, isso daqui, nossa, ia facilitar mesmo a minha vida demais se eu estivesse trabalhando na produção. Quem deu a ideia desse molde aqui foi a minha parceira, Camila Sixel. Ela que me surgiu com essa ideia de fazer um molde de textura para cabelo, porque era o que ela mais necessitava também na produção dela. Para mim, funcionou e muito fazer aqui o cabelinho desse bonequinho. Imagina para cabelinho de aplique, que é complicadinho ficar fazendo, né? Cabelinho de aplique, cabelinho de lembrancinha, cabelinho de topo, enfim, a infinidade de cabelinhos, tá bom? Então esse é o molde textura para cabelo liso. E é óbvio que não poderia deixar de ter os moldezinhos para os apliques. Então vamos começar com esse daqui, que é o molde de sereia. É um molde, é um tema, né, que já tem bastante aí no mercado.
sai bastante pela questão do tema, né, de ser as sereinhas, mas resolvi também fazer para ter as minhas sereinhas aqui também. Então aqui, ó, tudo deu ideia foi essa sereinha aqui que me fez fazer o molde de sereinha, porque eu vi um modelinho de sereia assim através de um desenho no Pinterest, ela com a bundinha pra cima, eu falei assim, nossa, isso precisa virar logo um biscuit, porque ela tava muito fofinha. Então, olha, aqui ela tem uma bundinha, né, pra cima assim, e carregando o peixinho, que também tem aqui, ó, no molde, a cavidade do peixinho. Aqui eu fiz uma pintura para ser o linguado, mas você pode fazer vários peixinhos, ó, de várias cores e vários jeitinhos, ó. E ela vem também com esse molde vem também com 3 corpinhos, ó. Deixa eu virar aqui. Vem com 3 corpinhos. Esse daqui, que é o principal do molde. Aí tem um corpinho dela sentadinha, que é esse aqui, que faz essa... Nossa senhora, mas eu sou apaixonado nesse aplique que vocês não têm noção. Faz essa sereinha. Tem esse corpinho aqui, que é esse daqui que fez esses 2 corpinhos, né? Essa daqui ficou, ó, tudo vai do jeito que você manobra, né, a peça. Então essa daqui ficou com um corpinho mais vertical, assim, né, mais diagonal. E essa daqui com o corpinho mais vertical, confundi. Essa mais diagonal e essa com o corpinho mais vertical. Então, olha, diferentes também as caudas delas. Essa cauda aqui é essa daqui, ó, é essa caudinha aqui, e daí essas duas aqui são dessa dali, e tem mais uma caudinha, que é essa daqui, que faz aqui nessa coisinha linda. Aí tem os bracinhos também, 2 modelinhos de braço, né? Aqui um bracinho normal e um bracinho com dedinhos. E também as conchinhas do topzinho da sereia, né? De conchinhas. Então, e essa coroa aqui, eu já vou mostrar, vai ser o próximo molde que eu vou mostrar como eu fiz essa coroa, tá bom? Então, gente, esse é o molde aplique de sereia, tá bom? E esses cabelinhos eu também já vou mostrar logo na sequência como eu fiz eles. As sereias, gente, fica aí com o tamanho de... Essa em pezinho aqui, essa em vertical, fica com o tamanho de 5,5 centímetros, contando com essa coroazinha, fica 6 centímetros, tá? Essa de ladinho aqui fica 5 centímetros. A sentadinha, 5 centímetros, 4,5 centímetros, quase. E essa daqui também com 5 centímetros. Então, tudo depende de como você for, né, montar elas depois do molde. O molde que eu tinha falado que eu ia mostrar em seguida é esse daqui. É o Coroa para apliques. Olha só, pensando na questão de que é difícil de fazer coroa, é chato de ficar fazendo coroa, às vezes, né, para usar as coroinhas nos apliques é comprado aquelas coroazinhas já pronta, né, para facilitar a vida, porque ficar fazendo manualmente realmente não tem como. Então, dessa forma, e pensando nisso, eu resolvi criar esse molde, que aqui faz um modelinho de coroa, ó. Essa cavidade aqui, ela é um pouco rasa, mas é ideal para colocar ali na cabecinha do aplique e ficar levinho, ó. As demais são bem fundinhas, bem, né, acessível mesmo. Esse modelo aqui, ó, dá para usar até pro Pequeno Príncipe. E também tem uma coroa aqui de flores, né, para você também colocar na cabecinha do aplique e ficar tão fofinho. Essa coroa aqui eu usei para fazer essa princesa. E depois eu mostro o que eu fiz com essa coroazinha de flores aqui nos próximos moldes ali, tá bom? Então, essa coroa aqui, eu utilizei essa cavidadezinha de coroa aqui desse molde.
mas eu sinto vontade de fazer tudo já, só não tenho tempo. Então esse foi o molde, gente, coroas para apliques. O próximo molde se chama Moderninha. Uma moderninha porque a menina de hoje em dia já é pequenininha, já tem lá os seus 5, 6 aninhos e já tá mexendo no celular melhor do que muitos adultos, né? Minha irmã mesmo, desde pequena, sabe dominar o celular melhor do que minha mãe, melhor do que eu. Enfim, às vezes estou até pedindo ajuda para ela. Então aqui pensa num aplique de laço já com que vem o celularzinho e vem o foninho de ouvido, né? Eu fiz só o fone mesmo, né? Só as bolinhas para ficarem por igual o tamanho. Aqui, ó, o laço, né? A alça do fone, eu fiz manualmente, né? Fiz uma cobrinha, porque, gente, tudo vai depender do tamanho do cabelo que você for colocar na cabecinha da boneca. Então, se o cabelo for mais avantajado, a alça também precisa ser um pouco mais avantajada. Então, no molde aqui, ó, faz o corpinho, a cabecinha, os 2 bracinhos, né, do frente ou de atrás, e as perninhas também já saem no molde, o celular e o foninho. Aqui eu só coloquei um pedacinho de massa nos pezinhos para dar a impressão de um sapatinho, ó. A moderninha, gente, fica com A moderninha, gente, fica com 5 centímetros também, tá? 5 centímetros, quase 5 centímetros e meio com o cabelinho. Então, é um ótimo tamanho para aplique, né? Eu penso que para aplique tem que ser mais pequenininho mesmo pela questão do peso, né, no laço. Então, resolvi fazer desse tamaninho e tô apaixonado, simplesmente apaixonado nesse molde. E o próximo molde se chama Graciosinhas. Ah, gente, não tinha como colocar outro nome nesse molde, não. Olha só que graciosa essas bonequinhas ficaram, gente. Ah, eu não consigo não, viu? Eu tenho uma paixão. Olha, gente. Nesse molde aqui tem todos esses corpinhos aqui, ó. Todas as cavidades desses corpinhos, tá? Pra você usar e abusar da sua criatividade. Tem o corpinho com calça, né? Que é esse daqui. Tem o corpinho aqui com a jardineira, que é esse daqui. Que já vem com a jardineirinha marcada, gente. Olha que fofura. Meu Deus do céu. Tem esse corpinho aqui também, que é um vestidinho simples, né? Mas aí tem as perninhas para você escolher usar aqui. Tem um modelinho de perninha normal e um modelinho de perninha que já vem com um sapatinho assim, ó. Pra ficar mais fácil também para você na divisão. Tem um modelinho que é aqui, ó, de casaquinho de inverno, que já, né, a pessoa já tá pensando lá no inverno, lá na frente. E aqui um modelinho de touca também, ó. Aqui no molde também tem dois modelos de braço. Tem um modelinho de braço normal, todo liso, e um modelinho de braço de manga comprida, ó, que daí tem a manga comprida e a mãozinha. Então já fica mais fácil de você fazer elas nesse clima de inverno, ó, os bracinhos com as manguinhas já, né? E aí tem um modelinho de perna separado também, que eu esqueci de falar, pra você também montar do jeito que quiser. Enfim, aqui tem um molde bem completinho pra você criar várias bonequinhas aí de aplique, né? As pecinhas também ficam entre 5 centímetros, ó. 5 centímetros, com laço ela fica quase 6 aqui aparecendo, né? Esse lacinho é também lá do modelinho do meu molde de lacinhos. Todos os lacinhos aqui dessas bonequinhas são de lá, do molde. Ó, 5 centímetros com o cabelo quase 6. E 5 centímetros também aqui, ó, com o cabelo quase 5,5. Então, esse foi o molde das graciosinhas. E eu tenho notado, gente, que no molde de aplique, vocês preferem, né, a cabecinha um pouco maior. Foi então que eu fiz esse molde aqui de cabecinhas pra ser mais flexível ao tamanho que vocês, né, se adaptam e tudo mais, porque cada um tem um tamanho para se adaptar, né? Então, vai muito de pessoa para pessoa. Tem gente que prefere cabecinha pequena, tem gente que prefere cabeção. Então, aqui acabou os seus problemas com esse molde aqui. Esse molde aqui, portanto, foi o das graciosinhas. E esse molde aqui é o molde cabecinhas para aplique.
tá? Ele tem 3 tamanhos de cabecinha, gente, ó. Tem esse tamanho que é o maior, que aqui é o olho P que eu usei, né? Ele fica aqui com o tamanho de quase 3 centímetros, ó. Quase 3 centímetros. Fica com 2 centímetros e 3 centímetros e 8. Eu acho que é isso mesmo, ó. 3 centímetros, 2 centímetros e 8, perdão. 2 centímetros e 8 a maior cabecinha, a altura, né? De largura aqui, quase 3, ó. De largura, quase 3. 2 centímetros e 8 também, de largura. Essa é a maior, é o olhinho P pra ela. Essa daqui é um pouco menor, mas também é grandinha, que é o mesmo tamanho também que o molde das sereinhas, tá? A cabecinha. Fica aqui o tamanho de 2 centímetros e meio, ó, a altura, e a largura também 2 centímetros e meio. A menorzinha fica com tamanho de 2 centímetros e... 2 centímetros e... Nossa, gente, aqui tá quase 2 centímetros mesmo, ó. Um pouquinho mais de 2 centímetros, tá? De largura também. Um pouquinho mais de 2 centímetros. Então, esse ficou sendo o molde de cabecinhas para apliques. E não poderia deixar de faltar nessa coleção de apliques também o molde de fadinhas. Esse molde aqui é o molde fadinhas e borboletas. Ele tem 2 corpinhos no molde, vou tirar aqui para vocês verem. Ele faz 2 corpinhos no molde, esse daqui que é a da fadinha e essa daqui que é da borboletinha. Mas você pode intercalar qualquer uma aí que não tem problema nenhum. As 3 são bem, né, os 2 modelinhos de corpinho é bem universal para fazer as pecinhas, né, a que você quiser. Então aqui tem a asinha da fada, aqui as asinhas da borboleta e uma varinha de condão aqui no meio ainda. Tem os bracinhos delas, que eles ficam assim, ó, como se ela tivesse, né, assim com a mãozinha mesmo, parando no ar, assim, né, continua batendo as asas, mas que elas pararam assim no ar. As rosinhas aqui, ó, do cabelinho aqui dessas duas, eu fiz também com aquele molde de coroa para apliques. Essa cavidade das florzinhas eu usei aqui, ó. Olha, gente, que coisa mais fofa e mais fácil para fazer do que você ter que ficar fazendo rosinha por rosinha. Já pensou? Fazer rosinha por rosinha no cabelinho das bonecas? Deus é mais. E quando é uma produção ainda, né, maior, meu Deus, não dá. Então, o tamanho delas, elas ficaram bem pequenininhas, tá? Ficaram bem fofinhas, ó. 5 centímetros essa ficou, mais ou menos, ó. Depois de bem sequinha, 5 centímetros. Com a rosinha, fica 5 centímetros e meio, ó. Sininho aqui também. Fica com 5 centímetros. Nossa, gente, não deu nem 5 centímetros, olha ali, ó. A cabecinha. E daí com o coque 5 centímetros e meio. Um ótimo tamanho. Ó. 5 centímetros e meio também. Com a flor. Então esse é o molde, gente, de fadinhas e borboletas. E esse molde aqui foi talvez o molde mais pedido do ano passado. Sim, um molde de cabelinho de aplique. Eu pequei em não ter feito o molde antes, porque o que me pediram foi muito grande mesmo. Muito grande o número de pessoas que me pediu um molde de cabelinhos para apliques. Então aqui nesse molde eu resolvi criar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 modelinhos de franja, fora essas pequenininhas, né? Tem 5 modelinhos de franja, tem um rabo de cavalo aqui desse lado, mais 2 rabinhos de cavalo pequenininho, né, para fazer as Maria Chiquinha.
tem um modelinho de cabelo encaracolado maior e outro menor. Aqui um cabelinho liso mais para facilitar mesmo no manuseio, uma trança. Esse daqui é o cabelo que eu usei para aquela sereia. Linda demais, olha, gente. Esse modelinho de cabelo aqui que eu fiz essa sereia e essa bonequinha aqui. Então, tem esse modelinho, né, de cabelo. Também tem um modelinho mais simples e reto, aqui também um mais simples e reto, uma trança e vários modelinhos aí para você criar, tanto quanto coque, tanto quanto, né, mechas e tudo mais. Aqui também, ó, mecha, cabelinho ondulado que eu usei para esse aplique aqui, ó. Todos esses cabelinhos aqui eu usei para meus apliques. Desse aplique aqui foi esse cabelinho e esse daqui, para fazer a franjinha. Desse aplique aqui, eu fiz com esse modelo de franja aqui, esse modelinho, deixa eu tirar da frente do molde, ó. Esse modelinho de franja, que daí ele fica espelhado, né, fica pro outro lado. E o coquezinho, uma Maria Chiquinha dessas pequenininhas, eu fiz o cabelinho dela. Dessa bonequinha aqui foi o rabo de cavalo aqui, já vem marcadinho, né? E também esse modelinho de franja aqui em cima, ó, que ficou assim, bem fofinho. Esse também eu usei para essa franjinha e a trança do molde. Esse eu também usei esses dois modelinhos aqui de cabelo encaixado. Esse modelinho aqui para fazer essa franjinha e esse modelinho aqui para fazer essa daqui do ladinho, ó. Eu só juntei as duas e ficou um jeitinho bem diferente, bem fofo. Na sininho eu usei esse modelinho aqui de franja, o coque eu fiz manualmente, esse coque. E deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu posso falar que eu fiz assim. Então, para mostrar as outras e como eu fiz as outras, eu preciso mostrar o outro molde. Mas enfim, esse então é o molde de cabelinhos para aplique, tá bom? E também temos em seguida esse molde aqui que é o cabelinhos de sereia, também para aplique, tá, gente? Mas o nome é cabelinhos de sereia. Ele vem com dois modelinhos de cabelo já para colocar só a cabecinha no meio, que é esse daqui que eu fiz a sereinha vermelha, ó. Meu Deus, eu achei tão lindo esse modelinho de cabelo, olha. Já fica com o movimento, né, como se estivesse na água mesmo. E esse maior aqui, né, essa mecha de cabelo, é a mecha de cabelo que eu usei por cima aqui, ó. E daí só dei uma arredondada depois. Esse fiozinho aqui de cabelo, eu usei aqui desse molde, ó. Esse cabelinho aqui. Eu fiz esse fiozinho de cabelo ali. Então, é um molde que facilita muito a vida de quem faz aí produção de aplique, eu tenho certeza. Esse também, ó, esse modelinho de cabelo foi essa daqui que eu fiz. E também segui com esse segmento aqui, ó, do cabelo, da mecha de cabelo, fazer aqui, né? E fazer um onduladinho aqui. E nesta sereia eu usei só esse cabelinho aqui. Fui colocando mecha por mecha, ó, e entortando aí, fazendo o cabelinho dela. Foi assim que eu fiz o cabelinho dessa sereia, só com essa mecha de cabelo. E também fiz essa fofura aqui, ó, com esse cabelinho aqui desse lado. A franjinha também, igual a franjinha lá, o fiozinho de cabelo igual eu fiz da sereia. Aqui é manualmente esse pequenininho, tá? Mas, gente, é um molde aí super fácil e muito produtivo, muito rápido de fazer, tá bom? Então esse é o molde cabelinhos de sereia. E voltando, esse é o molde aplique, cabelinhos para aplique, tá bom? E foi essa coleção que a gente teve hoje, galera.